O Evangelho de Jesus, ensinamentos que iluminam. O tema: mortes aparentes, letargia e catalepsia. As obras: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós iniciamos as reflexões com estes conhecimentos trazidos pelos espíritos superiores, contidos nas questões de 422 a 424 no Livro dos Espíritos. Na questão 422, Kardec pergunta aos benfeitores: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que se passa em derredor, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Respondem os benfeitores: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Questiona Kardec. Eles esclarecem: porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito continua ativo. Na questão 424, outra pergunta de Kardec: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, responde os benfeitores, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e anulada artificialmente pela ação magnética. Ivone Pereira, ela nos oferta reflexões na obra Recordações da Mediunidade, no capítulo Faculdades em Estudo. Sugerimos a leitura na íntegra deste capítulo, que nos trazem ensinamentos ricos, valiosos e que merece nossa atenção e aprofundamento a respeito deste tema. Nesta obra, Ivone faz uma pergunta ao espírito, o benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes: podereis dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? Perguntamos, pois,
o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. Bezerra então responde para Ivone: quem for atento ao edificante estudo das Escrituras cristãs encontrará em o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de Mateus, 5 de Marcos, 8 de Lucas e 11 de João, versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Abre parênteses, talvez os fenômenos sejam de preferência de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas, fecha parênteses, ocorridos no círculo messiânico e registrados pelos 4 cronistas do Evangelho, lembrando ainda o caso igualmente empolgante do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações acerca da alma humana. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia, também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se às expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam, e somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá no aniquilamento, mesmo temporário. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, se espontâneas, abre parênteses, elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi criada à imagem e semelhança de Deus. Fecha parênteses. Se espontâneas,
Serão, portanto, um como vício que impõe o acontecimento, como os casos de animismo nas demais faculdades mediúnicas. Vício que, mais melindroso que os outros lembrados, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física, a loucura, dado que as células cerebrais, se atingidas frequentemente e por demasiado tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações, etc. Uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica transcendental. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, abre parênteses, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos, fecha parênteses. Sem o quererem e o saberem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício, se ameaça, será corrigido, podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. De outro modo, o tratamento magnético por meio de passes, em particular os passes ditos espirituais, aplicados por médiuns idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta mais eficiente dos mestres da espiritualidade têm evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade, daí advindo a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o de Lázaro pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado cataléptico superagudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alçar-se ao infinito, e onde o próprio fluido vital que anima os organismos vivos se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade de Lázaro. Abre parênteses, Lázaro já
cheirava mal, o que é frequente em casos de crises catalépticas agudas, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo, ou antes, não de todo no estado de cadáver. Fecha parêntese. Que fora necessário com efeito o poder restaurador de uma alma virtuosa como o do Nazareno para se impor ao fato, substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com o seu poderoso magnetismo em ação. Na filha de Jairo, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiadas pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade, mas não no mesmo grau do sucedido a Lázaro. Importante destacar, sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura e não propriamente uma enfermidade, compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova a inferioridade do seu possuidor, pois que, uma vez adestradas, ambas poderão prestar excelente serviço à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas, que, não adestradas, servem de pasto a terríveis obsessões que infelicitam a sociedade e, quando bem compreendidas e dirigidas, atingirão feição sublime. Não se poderá afirmar, entretanto, que o próprio homem ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento se encontrem isentos de responsabilidade no caso vertente, tanto na ação negativa como na positiva, ou seja, tanto nas manifestações prejudiciais como nas úteis e beneméritas. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nós trouxemos um pequeno trecho da resposta do benfeitor Bezerra de Menezes. Vale a pena a leitura na íntegra desta resposta, deste tema tão importante e tão necessário termos conhecimento. Muita paz, muita luz, um bom estudo para todos nós, com as bênçãos de Jesus e Maria Santíssima a nos envolver.